O que a gente vai fazer agora é criar o método, né, que vai ser possível invocar, ele não vai ser privado, que vai ser o método que vai ser invocado em todas as atividades de formulário. Vou criar aqui, fun, edit test, validate, esse método, ok? E o que esse método tem que conter? Ele vai ter que conter o método, né, de validação, né, o callback de validação mesmo de campo, se é um callback de validação de e-mail, de validação de senha, ele vai conter esse callback, ou seja, nesse callback, quando a gente está falando de edit test, ele vai ter como parâmetro de entrada uma string, o retorno não vai ser unit, vai ser um boolean, falando se foi tudo ok na validação ou não. E também ele vai ter que ter como outro parâmetro a mensagem que vai ser atribuída à propriedade erro, né, essa propriedade aqui, ó, do edit test, quando a validação falhar, né, o dado que o usuário informou não passar. Então a gente vai ter dois parâmetros aqui. O primeiro eu vou chamar de validator. E aí essa vai ser a configuração dele. Como parâmetro de entrada nesse callback, a gente vai estar esperando uma string, e como saída, um boolean, falar se a validação passou ou não. E aí o nosso segundo parâmetro é uma mensagem de erro, message, né? Eu vou colocar message porque eu coloquei assim no artigo, mas poderia colocar erro message, enfim, para ficar mais didático, né? Mais fácil de ler, perdão. Opa, o tipo é string, tá? Deixa eu ajeitar aqui a validação, a indentação, perdão. E aí, o que a gente faz aqui em validate? A gente chama esse cara aqui, ó. Nosso after test change, ok? E como a gente está trabalhando com um método que é do edit test, a gente vem aqui e faz assim, this, né? A gente já sabe que esse this é o objeto de test, after test changed, ok? E aí a gente vai passar um lambda, né? Ele está esperando aqui só um parâmetro, só um argumento, que é um callback. Então seguramente a gente pode passar um lambda, ok? Que só vai ser executado quando ele chegar nesse trecho aqui, ó. E aí nesse lambda, cara, a gente vai colocar basicamente o código similar a esse daqui, ó, ao if else de validação. Eu vou vir aqui, fazer o seguinte, vou copiar esse trecho, aí você vai ver que mesmo utilizando esse formato aqui, ele vai ficar bem genérico, ok? Então, this erro, posso colocar aqui this novamente, né? E aqui o content, deixa eu corrigir aqui, essa condicional aqui, o que vai ter aqui na verdade vai ser o nosso validator. E a gente vai passar como parâmetro, né, como argumento, o parâmetro de entrada desse lambda. O parâmetro de entrada desse lambda aqui, gente, ele respeita o que está sendo definido na descrição, na assinatura do parâmetro aqui, ó. E a assinatura está dizendo que o parâmetro de entrada do callback aqui, né, que é um parâmetro também, é uma string. Então aqui o it, que é um parâmetro implícito quando você está falando de lambda, quando você só tem um parâmetro, né, no lambda que você está utilizando, ou nenhum parâmetro, vai ter sempre o it aqui como implícito. Ok? No nosso caso a gente tem só um parâmetro, então tem o it aqui como implícito, a gente está utilizando ele string, né, ele ainda não tem no valor, ele só passa a ter valor quando chega nesse ponto aqui, ó, que você invoca o invoke validation, que é exatamente essa lambda que a gente criou aqui, e ele está recebendo lá a string, ó, que é o content to string. Aí ele começa a validar com o valor correto, né? Então nós temos this erro, né, que vai receber null ou message, certo? E esse camarada aqui, ele está literalmente respeitando o que está aqui, ó. Ele tem como entrada uma string e como saída ele não tem nada, né? Ele tem um unit, esse camarada aqui não está retornando nada como saída, ok? Beleza, né? Essa parte de validação aqui está pronta, é exatamente esse método aqui que vai ser invocado lá na Login Activity e em outras atividades, certo? Para o edit test. Só recapitulando, você vê que ele está genérico, ele pode ser utilizado para validação de e-mail, para validação de senha, para validação de nome, enfim. Por quê? O validator, que teria que ter o código específico, né, que é o código de validação, ele só é um método que vai ter que ser informado lá na invocação de validate. Vai ter que ser informado o código dele lá também como lambda, né? Se a gente quiser, a gente vai informar como lambda, ok? Então aqui está tudo certo.